Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que alegria aqui retornar mais uma vez ao programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Eu me chamo Henrique Parente e aqui estamos nós recomeçando a obra, como sempre costumo dizer, para que a gente possa inteirar-se cada vez mais, compreendendo aqui o mecanismo de construção do trabalho de Allan Kardec junto com os espíritos superiores, para ajudar a todos nós, a recompor um caminho que traduz-se para todos aqueles que assim mergulham nestas páginas do trabalho de Allan Kardec e dos espíritos superiores. É sempre bom a gente pensar e dizer assim, porque o trabalho dele não é um trabalho solitário. Ele organizou, ele estruturou toda a questão, mas sempre foi estimulado e auxiliado pelos espíritos superiores, do qual ele fazia parte. Allan Kardec era um espírito superior, ou melhor dizendo, Allan Kardec é um espírito superior, e junto com os outros elaboraram esta obra sob a direção, a presidência do Espírito da Verdade, que é nosso querido Mestre Jesus. É só a gente comparar lá os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, também do Livro dos Médiuns, e a gente vai ver ali que o presidente, a origem disso é única. Então, estudar Espiritismo, até para aqueles que têm dúvida em relação a isso, mas têm interesse em conhecimento, eu diria que é fundamental para que isso não permita margem de dúvida. Claro que a dúvida sempre vai existir em nós, seres humanos, porque estamos buscando conhecimento e não estamos no momento evolutivo de ter as certezas absolutas, pelo menos de muitas e muitas coisas. Mas uma certeza a gente tem, é que Jesus é o nosso grande amigo, nosso irmão maior, e é Ele que tem nos orientado todo esse tempo, nos dado condições para nós próprios, com o nosso esforço, podermos galgar os degraus da evolução, mas de uma forma firme, consciente e produzindo aqueles bons frutos que Jesus tanto fez referência para que nós pudéssemos seguir os passos, construindo um mundo melhor, um mundo ideal, um mundo que a gente sonha. Então é preciso tirar esse sonho aí, das ideias somente e torná-lo um mundo real, para que na prática a gente viva isso. Ainda muito o que fazer, mas muito mesmo. Mas podemos já visualizar no futuro, a partir de muitas ações que os seres humanos têm feito, podemos visualizar sim um mundo melhor. Esse tal mundo de regeneração que, em geral, na nomenclatura espírita, nos é facultado através do trabalho espírita. Quando fazem essa distinção, em termos de não de localização, diria, mas de condição comportamental, porque acaba resvalando aí numa mudança de sentimento. Mas vamos nós aqui dando continuidade ao estudo de obras póstumas, e hoje inicia propriamente, passando aqui pelos textos anteriores, ali da biografia de Allan Kardec, e também os discursos pronunciados ali no túmulo, no momento onde Kardec estava sendo velado e ali o processo do enterro. Então agora a gente inicia aqui a obra, os textos que o codificador deixou, e hoje especificamente ele vai meio que voltar àquelas questões que constam no Livro dos Espíritos, mas de uma forma um pouco diferente, é claro. Eu estou usando aqui, para quem possa vir perguntar, a tradução da LAC, e cujas notas de rodapé são do professor José Herculano Pires. Então aqui estamos lendo a partir
né, desse livro, Obras Póstumas, a edição da LAC. E o ano era 1890, ali no final do século XIX, onde a esposa de Allan Kardec, ainda viva, ela junto com o Sr. Le Marie, juntaram esse trabalho e produziram, divulgaram essa obra chamada Obras Póstumas. Então, sem mais delongas, o título do início da nossa reflexão de hoje chama-se Profissão de Fé Espírita Racional. Número 1, Deus. E aqui Kardec diz o seguinte: existe um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus está no axioma: não há efeito sem causa. Vemos constantemente multidão de efeitos inumeráveis, cuja causa está fora da humanidade, não podendo esta, pois, produzi-los, nem sequer explicá-los. A causa que está acima da humanidade é o que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forré, Grande Espírito e etc., segundo as linhas, os tempos e os lugares. Aqueles efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente e sem ordem, desde a organização do mais pequeno inseto, do mais pequeno grão, até a lei que rege os mundos suspensos do espaço. Tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma providência, uma solicitude superiores a toda concepção humana. A causa desses efeitos é, por conseguinte, soberanamente inteligente. E aqui, nesse número 1, onde Kardec tece um apanhado geral a respeito de Deus, falando de Deus, a gente acompanhou aqui essa leitura, onde ele trabalha a questão da causa primeira, ou seja, existe uma causa, uma origem para todas as coisas, para tudo que existe. Desde o Livro dos Espíritos, Kardec chama a nossa atenção. Quando a gente olha para tudo que existe no universo, olha para o espaço, vê a imensidão de planetas, de sóis, de sistemas, e ele comenta assim: quem fez isso? Foi o acaso? Ou veio do nada? O nada não produz nada, não tem o poder de produzir nada, ele é o nada. O acaso, neste sentido, se há um acaso inteligente, então não há acaso. E o que existe? Foi feito pelo homem? Não. Então é aí que a gente vai encontrar o início para as nossas reflexões a respeito da existência de Deus. Daí lá aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a resposta dos Espíritos superiores: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Como ele inicia aqui, nesse texto que lemos há pouco, dizendo: existe um Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Não é efeito sem causa, porque se há um efeito, há uma causa. E se tem uma causa, ela produz um efeito. Então tudo é muito lógico, leva a gente a perceber que existe sim um poder criador, e a gente percebe que há uma inteligência devido a toda a estrutura e organização dessa criação. E aí que a gente vai remontando, comparando, observando as coisas, até chegar à compreensão de que realmente Deus existe. Não naquela imagem antropomórfica, onde ele, ou seja, Deus, refletiria a imagem
do homem, a imagem, né, humana, quando não é bem por aí, é o oposto. É o ser humano que reflete em si e percebe que existe em si uma capacidade que está muito além até do que a gente possa imaginar, e que ela não se manifesta em todas as pessoas ao mesmo tempo. Ela vai se manifestando à medida que a pessoa vai se desenvolvendo. E quando a gente olha para a vida e compara o comportamento de muitas pessoas, os valores e os sentimentos, a gente percebe que há uma diferença entre as pessoas. E não é muito difícil a gente encontrar pessoas que estão ou que são superiores no sentido das possibilidades, sejam elas de caráter intelectual, afetivo e etc. Então, nessas diferenças, e quando elas se apresentam com um caráter positivo, a gente percebe que realmente existe um reflexo, né, uma presença do que é superior no ser humano. E isso é muito legal quando a gente olha isso aí, porque a gente não deve tecer o olhar somente para as coisas ruins que andam acontecendo, seja no mundo, seja no Brasil, ou seja no Rio de Janeiro. Então, é importante a gente olhar o mundo buscando o olhar divino, onde ele enxerga todas as coisas. Porque se a gente fechar demais esse canal de observação, a gente vai ver tudo muito turvo, muito confuso, e só achando que o mundo está perdido, que não tem mais jeito. E não é bem por aí. Desde aquela questão lá, 784 de O Livro dos Espíritos, que Kardec, ele propositadamente, ele provoca na pergunta esse tipo de resposta. Quando ele comenta que, na pergunta, que dá a impressão que a humanidade está recuando do ponto de vista da evolução moral, não do ponto de vista intelectual, da conquista das técnicas, etc. e tal, mas do ponto de vista moral. É claro que Kardec ele entendia a questão, mas ele precisava fazer essa pergunta para que as pessoas pudessem parar para pensar e observar a resposta dos espíritos superiores. Então eles responderam a Kardec o seguinte: engana-te, observa o conjunto e verás que a humanidade avança a cada dia, porque vai compreendendo melhor o que é o bem e o que é o mal. E aí vai, né? A pergunta é maior, mas dá para a gente perceber que não há um recuo no processo evolutivo. Então, quanto mais para frente estamos indo, mais pessoas vão descobrindo os valores do bem e vão vivendo esse bem em si próprias. E aí é que vai aparecendo cada vez mais o reflexo divino na criatura. Ou seja, a presença de Deus no homem. Então, não é Deus o reflexo da humanidade. Então, essa visão antropomórfica de imaginar Deus como como se fosse um ser humano tendo um corpo com aquela forma, etc. e tal, que é o que nós temos, é furada, não é por aí. Mas o oposto, em perceber que existe em nós, os seres humanos, sim, a essência daquele que nos criou, aí é perfeitamente possível. E aí na questão número 2, Kardec continua aqui comentando: Deus é eterno, imutável, imaterial, uno, onipotente, soberanamente justo e bom. E logo em seguida ele vai começar a comentar cada uma dessas. Ou seja, são atributos. Esses atributos são aqueles que a gente pode conceber, compreender. Não são todos os atributos, isso é dito lá por ele no Livro dos Espíritos. Então Kardec chega a afirmar: nós não podemos saber tudo o que Deus é, mas nós podemos saber o que ele não pode deixar de ser. Porque qualquer dessa parcela que possa vir a ser retirada, Deus deixa de ser o que ele é, Deus, porque a essência dele é exatamente essa. Então, toda essa argumentação no campo filosófico, ela vem, na verdade, ajudar a gente a confirmar, todo o potencial divino dentro daquilo que a gente pode conceber. E Deus realmente é tudo isso e que a gente percebe que Jesus tem apresentado para nós. Aquele Deus que Jesus diz assim: bom é o Pai que está nos céus, que faz com que o sol nasça sobre bons e maus e faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. E Jesus começa a tecer uma observação para que a gente observe, na verdade,
da essência divina. Então, tudo que vai ferir isso, a gente pode dizer, isso não vem de Deus. Isso vem de uma distorção, de uma compreensão distorcida de Deus. E aí que a gente vai aprendendo com essas questões a recolocar a figura de Deus na sua real posição e aquilo que mais se aproxima dessa natureza espetacular que é a natureza divina. Então, comentando aqui cada desse atributo, continua Allan Kardec. Deus é eterno, porque se houvesse tido princípio, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada, ou seria criação de um ser anterior. É por esta dedução que gradativamente nos elevamos ao infinito na eternidade. E aqui ele fala a respeito desse conceito de eternidade, né? Porque aquilo que é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. Ele sempre existiu. Se ele tivesse sido criado por alguém, ou por alguma força, alguma coisa, aí ele não seria propriamente eterno e não teria todo esse potencial, porque aquilo que o criou é que teria mais poder. Então fica uma situação, né, a gente fica numa sinuca de bico, né, uma situação complicada, se a gente escorregar para outros caminhos. Então aquilo que é eterno, aquilo que não tem princípio nem fim. E neste sentido, eu gosto muito até de pensar nisso, fica muito complicado a gente querer explicar tal coisa. Precisa compreender essa ação, né? Essa questão da existência, porque nós não temos condições de mergulharmos na natureza intrínseca de Deus, mas a gente pode perceber assim, a presença e a existência dele de uma forma real. Quando nós tivermos o olhar, né, ou seja, condições de mergulhar mais profundo, Deus permitirá que isso aconteça, até chegar àquele ponto em que Jesus mesmo diz, né, eu e o Pai somos um, ou seja, no sentido de que estamos em união, aquela vontade de Deus eu a compreendo. Então isso só acontece de fato em pessoas que têm uma relação muito próxima, muito profunda, uma intimidade e uma confiança mútuas. E aí a gente vê lá naquela passagem de Jesus com João Batista, aquela voz, aquela intuição de uma voz divina, dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. E vários outros momentos nas Escrituras, no Novo Testamento, né, em que a gente percebe Jesus mesmo se referindo a Deus numa relação de muita proximidade, onde ele faz a vontade daquele que tinha enviado ele. E aí revela ao mesmo tempo que são duas pessoas distintas, né, Deus e ele, não aquela confusão da trindade que a gente conhece, né, o mesmo Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e não percebemos que isso é apenas uma forma de falar de uma condição divina que existe, né, na figura de Jesus, principalmente, por ele estar em união com o Criador, e desenvolveu em si próprio, como filho que ele é do Criador, uma condição chamada de Espírito Santo, ou seja, um Santo Espírito, uma divindade que habita nele, que ele desenvolveu. Mas aí uma outra questão, não vamos entrar por aí, uma questão teológica, né? Mas apenas para poder justificar um pouco o que a gente está comentando numa passagem como essa, quando fala dessa questão da eternidade divina. Porque é muito profundo e difícil para a gente falar a respeito disso com propriedade. Eu, particularmente, eu não teria essa condição, a não ser observando dentro desses limites que nos foi dado, ou que pelo menos para a minha pessoa me foi dado, em relação, né, a este quadro traçado para nós, né? Então, na continuação, Kardec diz aqui, Deus é imutável. Por quê? Se assim não fora, se estivesse sujeito a modificações, as leis que regem o universo não poderiam ter estabilidade.
Isso é muito, mas muito lógico mesmo, quando é oferecido para a gente uma condição de compreensão de uma imutabilidade, e porque o universo não teria então estabilidade. Por que Deus é imutável? Porque ele é perfeito. Na perfeição, no sentido absoluto, não há o que mudar por uma questão de capricho, por uma questão de que está errado. Não, porque tudo o que ele faz é perfeito. Então, a imutabilidade é um reflexo dessa natureza perfeita, no sentido absoluto, desse Criador que sempre existiu e sempre foi o que é. Continuando aqui mais um pouquinho. Deus é imaterial, ou de natureza oposta ao que chamamos matéria, pois que se o não fora, se fosse da natureza da matéria, seria como esta, sujeito às flutuações e transformações. Não seria, pois, imutável. Uma coisa depende da outra, né? Desse conceito de imutabilidade por conta da sua natureza perfeita e seu estado de imaterialidade, porque não é matéria, porque a matéria é sujeita a mudanças. Mas Deus não. Deus não está sujeito a mudanças, porque Ele é perfeito. E não poderia ser matéria, porque Ele criou a matéria. Ele quis criar a matéria. Então, a partir da matéria, Ele dá vida a alguma coisa, eu diria a todas as coisas, que utilizam-se da matéria para poder desenvolver em si esse senso. Aquela história que o Livro dos Espíritos nos dá conta lá, né, do princípio material e do princípio espiritual. Os espíritas gostam de chamar, né, de a trindade, essa trindade universal. Deus, Espírito e matéria. A proximidade do princípio material, do princípio espiritual, geraria aí, pela vontade do Criador, né, de Deus, geraria um elemento que permitiria a interação entre o princípio espiritual e material. Então, a proximidade do princípio material e o princípio espiritual geraria o fluido cósmico. E desse fluido cósmico, tudo o que existe no campo do mundo material vem dele, que é essa mistura do princípio material, do princípio espiritual, gerando o fluido cósmico, e aí uma espécie de individualização, né, do princípio espiritual, que a partir dali é que vai ter essa proximidade. É como Jesus fala à samaritana, o conceito de Deus, que ele diz assim: Deus é espírito, importa ser adorado em espírito e verdade. Então, o princípio espiritual seria aquele que mais se aproxima da condição, da natureza do próprio Criador. Mas é um assunto bastante complexo e não é propriamente o que a gente está falando aqui. Mas não tem como a gente não passear um pouco nesse campo filosófico, né? Então vamos continuar mais um pouquinho. Deus é uno, pois que, se múltiplo fora, múltiplas seriam as vontades, e, conseguintemente, impossível seria a unidade de vista e de ação na criação e na manutenção da ordem universal. Eu vou parando por aqui, tem um pouco mais, mas a gente tem tempo, e no próximo programa a gente vai dar continuidade. Mas, de cara, né, a gente percebe que o assunto, um puxa o outro, confirma o outro, leva a gente mais à frente. Ele é uno, ele não se divide, ele não se fragmenta. Deus não está aí como se fossem múltiplas partículas, não é um multiverso, como costumam dizer da atualidade, nesse sentido, né? Mas ele é um ser uno e ele está em toda parte. É incrível isso, né? Como alguém está aqui, está a milhões e milhões e milhões de anos-luz daqui, da mesma maneira. Mas no próximo programa a gente volta aqui e dá continuidade a essas reflexões. Querido amigo ouvinte, obrigado pela presença, por estar ouvindo e acompanhando aqui o programa, e que possamos estar juntos, né, mais uma vez no próximo programa e nos que virão
em seguida. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 18, A Fé Transporta Montanhas. E aqui, no finalzinho do capítulo, há as instruções dos Espíritos. Então nós vamos estudar aqui essas instruções de José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862, e de um outro Espírito Protetor, que não postou o nome, em Paris, 1863. A primeira, a do José, tem por título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Eu gosto muito dessa mensagem aqui desse irmão, para nos dar uma compreensão mais acurada do que realmente se trata a fé. Porque eu confesso a vocês, eu tenho muita dificuldade de entender o que realmente é a fé. E hoje a gente estudou aqui no começo do capítulo há diversas interpretações, acepções da palavra fé. Mas independente disso, que já causa uma dificuldade, mesmo a interpretação que eu tenho para mim, ela torna-se difícil para mim de ver funcionar. Fica sempre na dúvida, será que eu tenho fé realmente em alguma coisa? Será que eu estou tendo fé realmente? Será que ter fé é isso? E aí acontece, fala, não, aconteceu porque eu tive fé. E se não acontece? Mas a fé que eu tenho é a mesma do outro pedido. Por que aquele aconteceu e esse não acontece? Então eu tenho essas dúvidas realmente. Porque de Jesus, né? Se tiver fé suficiente ou maior que um grão de mostarda, vai poder mover a montanha de um lado para o outro. Mas como é que eu vou saber se a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda? Porque às vezes funciona, às vezes não funciona. Então deve ter algum outro componente que se junta à fé para poder funcionar. Eu acredito que não seja só a fé. E esta mensagem aqui deste irmão, para mim, me traz algum esclarecimento quanto a esse ponto. Porque primeiro Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, então o que se entende? Que existe fé que é menor que um grão de mostarda. Existe fé que é do tamanho do grão de mostarda. Existe fé maior que o grão de mostarda. Então a gente pode concluir que a fé é dinâmica. Ela não é uma coisa estática. Ela cresce. Ganha outras dimensões. Na verdade, não, a fé é igual. Sempre a mesma coisa. Não, ela muda, ela aumenta. O próprio Cristo diz isso. É uma questão de tamanho, ou de força, digamos assim, que esse tamanho pode ser tamanho espacial, mas pode ser relativo à força que você emprega, né? Então, como é que a gente vai entender isso? O nosso irmão aqui tem uma proposta. Vamos ver o que ele nos diz aqui. A fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Não pode entorpecer-se,
Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, a fé é a mãe de todas as virtudes que não vão nos conduzir a Deus, porque o que nos conduz a Deus são as virtudes. E ela cumpre o dever de zelar pelos filhos que gerou, ou seja, as virtudes que ela gerou. Ela tem que zelar por essas virtudes. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Ele está aqui já ligando a fé a outras duas condicionantes: a esperança e a caridade. O amor, a caridade é o amor. Não é verdade? Então, isso é uma equação matemática, uma adição, né? 5 é igual a 2 mais 3. 5 é a fé, 2 é a esperança, 3 é a caridade. É uma soma. Então, para nossa fé crescer e se tornar igual ou maior que um grão de mostarda, eu tenho que aumentar nas outras duas parcelas. Eu tenho que aumentar a minha esperança e aumentar a caridade, ou amor, ou conhecimento. Bom, agora, para eu aumentar a esperança, então é descomplicar, porque a esperança, de certo modo, tem um limite. Ela tem limite. E ela também é uma coisa imponderável em termos de medida, como é a própria fé. Ou seja, o que dá dificuldade da gente medir a fé é a mesma dificuldade que eu tenho de medir a minha esperança. Eu não sei o quanto eu estou esperançoso ou não. Se eu tinha a minha esperança, podia ser maior ou menor, não tem como medir isso. Eu espero, por exemplo, eu estou precisando de um emprego, estou desempregado, preciso de um emprego. Então eu tenho esperança de conseguir um emprego. Eu saio todo dia para procurar um emprego, tenho esperança de conseguir. Agora, como é que eu vou saber, se eu não estou conseguindo um emprego, como é que eu vou aumentar a minha esperança? Aumentar como? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Então, eu vou pensar que a esperança é uma parcela dessa adição que não dá para eu mexer, para poder alterar o resultado lá, que é a fé. A única parcela que eu posso mexer é na caridade. O amor. Agora, para eu melhorar ou adquirir mais conceitos, eu me tornar mais caridoso, mais amoroso, o que eu tenho que fazer para me tornar mais caridoso, mais amoroso? Se depender da minha cabeça, eu não vou me tornar nunca, até porque eu não sei muito bem o que é caridade, nem sei o que é amor, exatamente falando. Então, eu tenho que me louvar em algumas informações, como a do Espírito de Verdade, aqui no capítulo 6, que fala: espíritas, eis aqui o ensinamento. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Ele manda que eu ame, aprenda a amar, mas manda que eu me instrua. Porque eu não sei como é que é amar. Eu vou ter que me instruir, aprender a amar, aprender a praticar a caridade. Eu posso praticar a caridade instintivamente, não é? Autodidaticamente. Eu posso praticar o amor da mesma forma. Mas se eu conseguir me instruir para fazer isso de melhor maneira, vou sair no lucro. Então, o conhecimento que eu falo aqui não é exatamente conhecimento acadêmico que eu estou falando. Eu falo é o conhecimento das verdades espirituais que me levam a entender melhor o que é o amor, entender melhor o que é a caridade, e eu começo então a praticar o amor e a caridade. Quando eu começo com consciência, aí eu posso melhorar, eu posso aumentar a minha paz e a caridade, eu posso aumentar o amor pelos outros, eu
posso. Porque eu estou vendo, se eu trato uma pessoa mal aqui, eu digo, não, aqui está errado. Eu tenho que passar a tratar bem. Então eu estou aumentando o meu amor. Se eu deixo de ajudar uma pessoa que está precisando, eu penso assim, puxa vida, eu podia ter ajudado. Eu vou lá e ajudo, eu estou aumentando a minha caridade. Estou tratando bem. Então é uma coisa que cresce também, mas eu tenho como medir, tem como fazer aumentar. Então, no fundo, a fé depende do quê? Do amor e da caridade. Depende do conhecimento que eu tenho nessas duas áreas. Por isso que Jesus disse, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda. Porque se fosseis caridosos, se amasseis aos outros como eu estou ensinando, como eu faço, vocês tinham o poder de fazer essa montanha sair de um lado para o outro. Não é porque vocês vão ter só esperança de fazer a montanha mudar de lugar. Vocês têm que ter a prática do amor e da caridade. E para isso vocês têm que ter conhecimento do assunto. Para isso eu vim aqui trazer o conhecimento para vocês. Estou trazendo o conhecimento para vocês entenderem o que é a prática do amor e da caridade. Então é esse conceito que eu aprendi com esse irmão José. E é o que eu tenho usado para mim, tenho tentado pelo menos usar para mim. A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável. Porque, se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, este edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, a minha fé pode estar provocando muitas reações em outras pessoas aí, mas a minha fé tem que ser verdadeira por causa disso. Que a fé é inspirada em Deus. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. A gente sabe disso. A gente, quando tem fé em alguma coisa, contagia aquelas pessoas que estão em volta de nós. Aliás, vem muitos pedir a gente, ore por mim. Mas por que está pedindo para eu orar por ele? Porque confia na minha fé. A pessoa tem sua fé, mas que é a minha também. E tudo bem. Então ela confia na minha fé. Alguém está dizendo aqui, a fé é contagiante, encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes. Então, a minha fé tem que ser demonstrada ao mundo. E com isso eu vou demonstrar a esperança que eu tenho de conseguir as coisas que eu quero, que eu preciso. E para isso eu vou demonstrar trabalhando muito no amor e na caridade. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha da cegueira. Então a fé também precisa ser comprovada. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. É isso aí. Eu amo a Deus, mas por que você ama a Deus? Tem que saber por quê. Eu amo a Deus porque amar a Deus é amar ao próximo. E amando ao próximo, eu estou praticando a caridade. Aí a minha fé vai começar a crescer. Tudo isso gera o merecimento. No fundo, a fé é a função do merecimento. O merecimento é causado pelo amor, pela prática do amor e da caridade. A outra parcela é a esperança. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditai nelas. Segui os nossos conselhos, mais compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desvalecimento. Os milagres são obras da fé. Aquilo que a gente chama de milagres são simplesmente obras de quem tem fé. Fé construída pelo merecimento, que por sua vez é construído pela prática do amor e da caridade. E nós só vamos atingir
Isso através do conhecimento dessas coisas. E foi isso que Jesus trouxe para nós. Ele nos mostrou o conhecimento, a boa nova, o Evangelho, é isso que ele veio trazer. Para nos ensinar como é que tem que amar, como é que tem que praticar a caridade, para podermos conseguir tudo aquilo que quisermos, como ele mostrou que ele conseguia. A outra mensagem do outro irmão protetor, a fé divina e a fé humana. Diz-nos ele assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Está dizendo aqui, a fé é um sentimento inato. Todos nós nascemos com fé, nascemos com amor, com tudo dentro de nós. Agora, cabe a nós fazer isso crescer. Por isso que Jesus disse que a fé podia ser maior que um grão de mostarda. Nós temos que fazer a fé crescer. E isso é função, principalmente, da nossa vontade. Se eu não tiver vontade de praticar o amor, praticar a caridade, é o direito que eu tenho, mas não reclamo depois se os seus pedidos não são atendidos. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. É o que eu disse, a acepção religiosa da fé. Mas nós temos outra acepção, porque o Cristo a preconizou com poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então, se você considera Cristo como chefe de uma religião, a sua fé vai ser limitada, porque a fé é no sentido religioso, da crença. Eu creio em Cristo. Cristo é o suprassumo do meu pensamento religioso. Tá bom, ótimo, maravilha, mas a sua fé vai ficar estagnada aí. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode ter satisfação. A exemplo de Jesus, os apóstolos também não operaram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas eram desconhecidas pelos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, até então, a fé era um assunto de religião. Com o espiritismo passou a ser um assunto científico. Simples assim, porque a explicação naqueles milagres está na ciência espírita, estudando os mecanismos que mexem com os fluidos cósmicos. E isso um dia vai ser muito mais bem esclarecido para todos. A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. A fé pode ser humana ou divina, vai depender da que ele está usando a fé. Para satisfazer as suas necessidades terrenas ou as suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, ou seja, o homem de espírito, que se lança à realização de algo grande, de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo que tem em vista. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se consiga vencer. Então eu vou repetir aqui que eu não li muito bem. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, o homem de bem que, ciente do futuro celestial que lhe aguarda, e na certeza que a felicidade que ele espera, se ele aure nessa fé a certeza da felicidade que espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres da caridade, devotamento e abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se consiga vencer. Então é preciso que nós, se somos
homens de bem, nós temos crença no futuro que vamos ter. Não é simplesmente as pessoas, é crença mesmo, é certeza nisso. E isso, se eu desejo preencher este futuro da minha existência com belas e nobres ações. Então, se eu estou disposto a levar o meu futuro de belas e nobres ações, ou seja, praticando amor e caridade, eu consigo, nesta fé, aurir na certeza da felicidade que me espera, ou seja, na certeza que eu tenho da felicidade que está me esperando, com essa certeza eu consigo tirar da minha fé a força necessária, e aí sim eu consigo operar milagres da caridade, do devotamento, da abnegação. Então eu preciso tirar da minha fé essa força, e essa força vem da certeza que eu tenho de que vai funcionar. É a esperança. Mas para que eu vou querer essa fé? É para o quê? Para eu fazer os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Então, por fim, com a fé, nesse tipo, pelo menos, não há maus pendores que não se consiga vencer. Ou seja, não há problemas, mais inclinações que eu não consiga vencer. Então, são as montanhas metafóricas, os obstáculos, principalmente os nossos próprios obstáculos morais, que a fé, com certeza, vai conseguir vencer. É um conjunto complexo, a fé. Eu consigo realizar milagres materiais, milagres espirituais em outros, e consigo somente milagres dentro de mim, da minha alma, tirar de mim as montanhas do egoísmo, do orgulho, da inveja, de tudo isso. Que isso atrapalha o quê? A prática do amor e da caridade, porque o egoísta, o orgulhoso, o invejoso não vai praticar o amor e a caridade. Mas eu tenho tudo isso dentro de mim ainda, e eu preciso tirar. Como? Com fé, esperança no futuro. Aí eu consigo praticar mais amor, mais caridade. E a minha fé vai aumentando, porque meu merecimento aumenta, a minha fé aumenta. Eu vou conseguir realizar esses milagres, como Jesus e os apóstolos faziam. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quiserem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Amigo, nós temos que ter esperança e certeza disso. Só depende da nossa vontade. E aí é que mora o problema. Vontade a gente tem, mas por essa vontade de funcionamento é que é o nosso problema. Mas vamos em frente, que nós vamos conseguir. Eu tenho fé nisso, tenho fé em vocês e tenho fé em mim, graças a Deus. Então ficamos hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.